Em Salmos, capítulo 30, antes eu quero apresentar para vocês um amigo que tem andado aí comigo um ano já, tem me ensinado a ver as coisas de forma diferente, tem me ensinado a ver o mundo de forma diferente. Vamos ler a partir do primeiro aí. Revelação da noite, alguns já sabiam. E eu te exaltarei, Salmos capítulo 30, verso 1. Para de me olhar, irmão, olha aí agora para... Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes e não deixastes que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Essa aqui é a versão internacional. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E o choro, ele pode persistir uma noite, mas pela manhã irrompe a alegria. Quando se sente seguro, diz, jamais serei abalado. E o verso 7 diz, Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer e descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, clamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Amém. Um salmo lindo que rei Davi escreveu, um camarada que passou por muita coisa, e ele escreve salmos de louvor. E esses salmos de louvor são salmos fantásticos que ministram a vida de todos. Difícil você ler alguns salmos sem você ser abençoado, sem você ser ministrado. A mesma coisa acontece com o livro de Provérbios, quando o filho de Davi escreve. Também, Provérbios tem 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia do mês e você vai ser abençoado. Um dia eu ouvi um pastor amigo falando que se você quer sabedoria, se você quer ser um cara próspero, se você quer parar de sofrer com recursos, você tem que ler Provérbios. De fato, ali ele nos ensina muita coisa. Mas especialmente esse capítulo, e eu levantei ontem, acordei cedo, eu costumo acordar cedo, mas ontem eu acordei um pouquinho mais cedo, e Deus ministrando no meu coração. Essa foi uma semana muito diferente para nós, para a liderança, para amigos, para a igreja, para o povo que participa conosco. Foi uma semana de emoções diferentes, de emoções distintas, de emoções que a gente às vezes não está acostumado. No domingo pela manhã eu apresentei um bebê ao Senhor. Um bebê foi apresentado ao Senhor, domingo pela manhã eu digo no culto, ali em Araricá, foi apresentado um bebê. Na segunda-feira nós... infelizmente demos a Deus, enterramos, sepultamos um outro bebê. Já na quarta-feira nasce um outro bebê. E na sexta-feira a mãe dos gêmeos, aqueles que vocês veem correndo, os alemãozinhos que veem correndo por aí, passou por uma cirurgia no coração muito grave, que surgiu durante a gravidez inclusive, mas passa bem. E já no sábado, ontem, nós celebramos 1 aninho de uma outra bebê. Emoções distintas, situações diferentes, histórias diferentes, momentos distintos. E nós vamos vivendo essas emoções que a gente não está acostumado, que a gente não é do nosso dia a dia, especialmente o sepultamento. Se há um ofício que os pastores não gostam de fazer, obviamente, é esse.
né? Você tem outros ofícios para se fazer, você faz inúmeros outros ofícios, esse é um que você não quer fazer nunca, né? Nunca é um momento agradável, nunca é um momento fácil. Aí eu acordo ontem pela manhã, na realidade eu sou acordado pelo Senhor ontem pela manhã, às 5h30, e aí Ele me mostra isso, Ele me mostra os momentos da semana, Ele me mostra as coisas que aconteceram durante a semana, e aí Ele faz uma pergunta: Robson, qual desses momentos que você viveu essa semana, aparentemente foi um momento de derrota, de perda, de maior sofrimento? Eu disse: Deus, com certeza foi o do sepultamento. Esse sim foi um sentimento que nós não estamos acostumados, é um sentimento que nós não esperamos, muito pelo contrário, que você faz todo o possível para que ele não aconteça. E aí ele diz: será mesmo? Olhe mais a fundo. Eu disse: não, pai, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o momento mais difícil, talvez o momento mais difícil que eu já tenha passado na vida, talvez de todos os que eu já fui. Esse tenha sido o mais difícil. E aí ele diz: então você olha mais a fundo a história de cada um. E ele diz: Robson, talvez o momento pareça mais difícil agora, mas olha a história de cada um. E ele me volta e começa a me lembrar a história de cada um dos momentos. Da criança que eu apresentei, a qual a mãe havia ficado sozinha e por muitos anos ela estava clamando para poder ter a possibilidade de ter uma família. Teve uma história difícil, uma história complicada, e de repente eu estava ali, ela casou, ela conseguiu ter o seu filho, e ali Deus mostrando pela história que ela passou, hoje, naquele momento que para ti parecia um momento bom, já foi duro, já foi difícil. Do nascimento do bebê na quarta-feira, parecia um momento feliz, e de fato era um momento feliz, mas me lembrou que há 2 anos atrás, 3, nós estávamos aqui juntos, nessas cadeiras aqui, orando, porque eles haviam perdido um bebê. Orando para que o Senhor pudesse restaurar. Hoje, sim, era um final de uma história aparentemente feliz. Mas se eu voltar um pouco, se eu optar por colocar uma visão diferente nessa história, ele começou a me mostrar que tinha algo novo ali. E aí eu lembrei o quanto difícil foi aquele tempo em que a família passou, a dificuldade que nós oramos aqui, o quão difícil foi para o irmãozinho mais velho que tinha uma expectativa enorme, ver a mamãe indo para o hospital e voltar sem nada. O quão difícil foi e quantos anos se passaram até que tudo parece terminou bem. Da cirurgia da sexta, que terminou muito bem, Deus me lembrou que por 8 anos, eles tentaram e não conseguiam ter filhos, por 8 anos. E gastaram todo o dinheiro que tinham, até o momento em que eles desistiram e falaram: Senhor, é só por ti. E aí Deus manda uma porção dobrada na vida deles para recuperar o tempo perdido, né? E ali, um problema surgiu no coração dela durante a gravidez. Depois de 1 ano, ela tem que fazer essa cirurgia e parece que terminou bem. Mas se eu voltar atrás, e eu me lembro que um dia nós saímos aqui da igreja, nós fomos comer um lanche, eu e a minha esposa, e lá estavam eles também no lanchinho ali, e aí eles sentam e dizem: Robson, nós desistimos de fazer qualquer investimento em inseminação, desistimos, nós vamos entregar agora totalmente nas mãos do Senhor, e se nada acontecer, nós vamos adotar, porque não tem problema nenhum, nós queremos ser pais. E ali Deus manda esses 2. Mas eu olho atrás, nós estávamos tendo filhos, quando nós queríamos ter o primeiro filho, eles já estavam tentando. Aparentemente agora, enxergando diferente, parecia bem. Mas se eu olhar para a história, eles já comeram o pão que o Nhanha amassou há muitos anos. Mas ele parece diferente agora no fim, né? Da história do sábado,
comemorando um aninho da menina linda com saúde, eu me lembro que eles também perderam. E que nós também estávamos juntos nesse momento. Quando eu opto por olhar diferente, quando eu opto por analisar melhor cada situação, eu vejo que por trás de cada história, por trás de cada momento, de cada testemunho, existe algo carregado de detalhes, que nós nem sempre enxergamos, porque passa lotado, a gente olha um momento. E quando eu comecei a examinar a fundo, eu disse, cara, a gente já chorou muito com todos eles. E eu tenho certeza que se hoje eu estou chorando com um, amanhã eu vou estar rindo. Eu tenho certeza que se hoje é um momento de luto, a Bíblia nos diz no capítulo 11 que ele é especialista em transformar a tristeza em alegria. E na versão em inglês diz the mourning into dancing. O pranto, o choro, o luto em alegria. O pranto de luto em alegria. Essa é a tradução. E ele é especialista nisso. Nós somos especialistas no contrário. A gente é especialista em pegar algo bom e se esforçar para ficar ruim, né? Porque o ser humano é extremamente negativo. Nós somos negativos. Nós costumamos olhar para o lado ruim. Nós costumamos olhar para o lado negativo. Nós costumamos ser pessimistas em absolutamente tudo. Nós adoramos contar história triste para o máximo de pessoas possível. Tem uma pesquisa que diz que quando nós somos mal atendidos num lugar, nós contamos para 12 pessoas. E quando nós somos bem atendidos, nós contamos para 3. A gente, agora com o Zap Zap, espalha notícia ruim. Não vai naquele lugar, naquela loja, a gente conta uma vida testemunho ruim, história ruim. Não é verdade? Mas uma vez eu também fui mal atendido lá. Faz 30 anos que aconteceu. Lembra, a coisa ruim lembra. Agora, quando foi bem atendido, quando a história foi boa, a gente não conta. Por quê? Porque a gente é negativo. O ser humano, ele é negativo por natureza. E nós olhamos, temos uma tendência de empurrar para o lado negativo, não querer de fato colocar uma visão diferente e enxergar os detalhes disso. Quando, há um ano atrás, na verdade, uns 3 anos atrás, eu fui no oculista, porque eu achei que precisava dar uma analisada lá, e ele bota aqueles vidrinhos, passa, enxerga, lê letrinha e tal, e ele vira, e bota para cá, bota para lá, e aí ele diz, e aí? Eu disse, cara, para ser bem sincero para ti, eu não estou notando diferença nenhuma nesses vidrinhos que está passando aí para mim, cara, não sei se melhora, se piora, para mim parece tudo a mesma coisa. Ele, não, então beleza, o teste acabou. Eu disse, olha, é o seguinte, não faz diferença nenhuma se eu te dar um óculos agora. Então faz o seguinte, aí ele me lança a maldição. Volta aqui quando tu estiver ali pelos teus 40. E eu disse, cara, o cara amaldiçoando, cara. Repreendi, amarrei, tudo que deu para fazer. Eu digo, cara, não vem mais nesse cara. Isso deve ser alguém, deve ser um homem enfiado aí na Zumbanda, e deve ser um cara... Né, eu já estava preparado para sair chutando as galinhas mortas na frente do consultório do cara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cheguei nos 40, estava chegando nos 40, voltei lá. Passou mesmo médico. Ai, tudo bom te ver aí, tá, vamos fazer um examezinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cada vidrinho que ele ia passando melhorava o troço. Eu digo, é uma opção que eu tenho. Hoje, quando eu passo horas na frente do computador, eu não tenho problema nenhum de ler. Mas se eu passo horas na frente do computador, usando eles, eu fico menos cansado, eu fico mais relaxado, obviamente me enxergo melhor. É uma opção que eu tenho, usar ou não usar. Fica melhor se eu uso. Se eu não uso, não muda muito, mas fica melhor se eu uso. Eu opto por querer ver os detalhes. Eu opto por querer conhecer mais detalhes. Me assustei que esse dia eu fui no urologista, ele falou, deixa eu dar uma checada na tua idade, 40, volta aqui. Eu digo, esse eu vou esperar mais um pouquinho para visitar. O oculista até me rendi mais fácil. Esse outro eu preciso orar mais, um jejumzinho talvez me ajude. Quem tiver já um testemunho, manda para mim, um zap zap, para encorajar. Talvez esse eu demore um pouquinho mais para voltar. Mas eu sei que é assim. É assim, a idade
faz isso com a gente. Momentos fazem isso, histórias fazem isso. Eu conheço um camarada que tem quase 70 anos e não usa óculos. Minha filha com 7 já estava usando. São histórias, são momentos, são detalhes, está tudo certo. Mas eu tenho que optar por conhecer a história, eu tenho que optar por conhecer os detalhes. Eu opto por querer conhecer os detalhes, sim ou não. Eu opto por isso, é opção minha. Eu opto por encarar cada situação e enxergar cada situação, ou da forma que realmente é, ou da forma que eu quero que seja. E em 2 Samuel, acontece algo interessante com Davi, em 2 Samuel, no capítulo 12, diz que o rei Davi, ele teve um filho, e esse filho adoeceu. E ele chora aos prantos, ele deita no chão, eles tentam falar com Davi, e ele não queria saber de nada, ele só queria saber de interceder pelo seu filho. E ele chora, e ali ele chora 7 dias, ele não queria nem comer. E ele chora e clama pelo seu filho, e de repente ele recebe a notícia, bate na porta e avisam ele que o filho havia morrido. E aí eles pensam, agora ele vai revoltar, vai quebrar tudo, vai matar todo mundo. Ninguém queria dar nem a notícia para ele. E ele levanta, com maior naturalidade, sacode o pó, tira os sacos, levanta e pede para comer alguma coisa. Aí os caras dizem, Davi, eu não entendi. Antes, tu não queria nem que a gente interrompesse, porque tu estava largado no chão, orando, intercedendo. Agora que ele morreu, tu levanta e segue o barco e diz, olha, enquanto ele estava vivo, enquanto havia chance, eu intercedi. No momento em que o pai levou, tem um propósito maior, e agora eu preciso seguir adiante. A Bíblia conta, se nós lermos ali o verso, ele diz que ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei e pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, para que eu devo jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou a sua esposa Batseba, deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Além de ele ter um filho depois, que ele chamou de Salomão, ele ainda, a Bíblia continua dizendo que ele levanta e ele vai à guerra, e ele conquista nações. Ele opta por colocar os óculos da esperança, ao invés de colocar os óculos da desgraça. Ele, diante de uma situação, ele coloca os óculos para enxergar de forma diferente, para enxergar os detalhes. Ele diz, cara, eu tenho 2 formas aqui. A forma com que eles acharam que eu ia reagir, e a forma com que eu entendo, eu fiz tudo o que podia. Agora, meu amigo, eu vou sacudir o pó, eu vou olhar para frente, porque eu tenho uma vida, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma unção sobre a minha vida, eu tenho um povo, eu tenho uma família, e eu vou sacudir, eu vou adiante, e o Senhor o abençoou grandemente. Mas ele optou por colocar os óculos e enxergar de forma diferente. Ele tinha a opção dos 2. Ele diz, não é assim como vocês acham que é. Deixa eu dizer, enquanto eu pude fazer, eu fiz tudo o que eu podia. No momento em que eu não podia mais, eu entreguei para ele e eu segui adiante. Por mais difícil que fosse, por mais complicado que fosse. E ele diz que ele tem que ir lá e consolar a sua esposa. Por quê? Porque estavam ambos inconsoláveis. Não era fácil, não era lindo, não era legal, não era absolutamente nada a não ser de tristeza profunda e de luto. E ele consola a sua esposa e alguns anos depois ele celebra uma vitória impressionante. Mas ele opta por enxergar diferente. Ele opta por colocar os óculos da esperança nos seus olhos e enxergar diferente. Quer saber outro? Jó. Em Jó capítulo 42, o finzinho do capítulo de Jó, diz que Deus restituiu a Jó o dobro do que ele tinha. O camarada perdeu absolutamente tudo, o cara ficou quebrado, era o cara mais rico de lá, e ele ficou quebrado. E os amigos deles falavam assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele falou, não cara, não posso. Porque eu tenho que enxergar isso de um jeito diferente do que vocês estão falando. Todo mundo aponta para um lado, até a mulher dele. Ele disse, não, eu vou optar por enxergar essa minha desgraça financeira de um jeito diferente. Porque o povo todo é negativo, né? O povo em todo empurra para o abismo. Ele opta
por enxergar de um jeito diferente, enxergar do jeito que Deus enxerga, ele diz, cara, eu vou colocar os óculos da fé e vou continuar firme nesse Deus que todo mundo diz para mim abandonar. Ele coloca os olhos da fé e ele segue o barco, segue firme. A Bíblia diz que ele perdeu absolutamente tudo, não teve nenhum bem. Nada. E por ele ter ficado firme até o fim, ele não ter largado Deus, ele optou por colocar os óculos da fé e ter ficado firme, a Bíblia diz no último capítulo que Deus restituiu absolutamente tudo que ele tinha em dobro. A Bíblia diz que ele foi restituído em Jó, no capítulo 42, que o Senhor abençoou ao final da vida de Jó mais do que do início. Teve ele 14.000 ovelhas, porque ele tinha 7.000. 6.000 camelos. 1.000 juntas de boi, porque ele tinha 500, e 1.000 jumentos, ele também tinha 500. No capítulo 1, conta quanto que ele tinha, e no último capítulo 42, quanto que ele tinha. Ele diz mais, e teve também em Jó 7 filhos e 3 filhas. Deus deu o financeiro para ele em dobro. Só o número de filhos ele teve o mesmo que tinha tido antes. Interessante isso, né? Você sabe por quê? Porque os filhos não eram dele. Os filhos são do Senhor. Os filhos não eram de Jó. Os filhos não são meus. Não são teus. Deus restituiu a Jó o que era dele. O que não era dele, ele manteve igual. Mas Jó opta por colocar os óculos da fé, quando todo mundo dizia para largar o Deus que ele servia, porque era um Deus que tinham abandonado, que tinha feito sofrer, o que estava fazendo sofrer, e ele opta por colocar um óculos diferentes, por enxergar a situação de forma diferente, não como a forma com que o mundo nos empurra para enxergar. Quer saber de outro? João Batista, em Mateus, no capítulo 11, diz que João Batista estava na cadeia. E a cadeia não era absolutamente nada a ver com as nossas cadeias hoje, era muito, muito pior, era um buraco no chão, um buraco na parede, era um lugar onde eles urinavam e defecavam e comiam ali mesmo. Essa era a situação das cadeias, um lugar terrível. Ali estava João Batista, depois de pregar a vinda do Senhor Jesus, aquele que tinha a revelação, que dizia, eis o camarada que tira o pecado do mundo, eu batizo com água, mas ele batiza com fogo, você segue em ele, eu só vim para preparar o caminho, eu não sou digno de desamarrar as sandálias do camarada, eu só vim preparar o caminho dele. Ele era o cara que já avisava de Jesus como antes, quando ninguém sabia. Ele era o cara que, se tinha alguém que sabia quem era Jesus, era ele. Sabe o que aconteceu no capítulo 11? Aconteceu que ele estava na cadeia, meu amigo, e na cadeia a esperança se vai, o mundo se vai, tudo se vai, porque ali, meu amigo, ali é largado para morrer. Assim como são as nossas cadeias hoje também. Não tem muita esperança de sair dali transformado, a não ser Jesus mesmo. E ele estava assim. A Bíblia diz que no Mateus capítulo 11, diz que João, ao ouvir da prisão de Cristo, na prisão, o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para perguntarem para eles, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O camarada que tinha certeza quem era Jesus, que anunciava a Jesus, agora estava com dúvida da sua fé. E aí ele diz o seguinte, mandou os discípulos lá perguntar para ele se ele realmente era o Cristo, ou se ele tinha desperdiçado 3 anos da vida dele. Ele manda lá, ele queria saber. Ele chega lá para perguntar, e Jesus fala assim, voltem e anunciem a João o que vocês têm ouvido e visto. Os cegos veem, os aleijados caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Volta para ele e conta o que tu está vendo, porque só isso aí vai dar certeza de que ele não desperdiçou os 3 anos da vida dele. E eles voltam para a cadeia, gritam no buraco, falam para ele. E ele ali tinha a opção de acreditar ou não. E ele opta por colocar óculos diferentes. Ele opta por acreditar no chamado que ele tinha, no comissionamento que ele tinha, ao invés de acreditar no que o coração dele às vezes estava dizendo, porque o momento era difícil. Ainda que o momento era difícil, ele opta por colocar óculos diferentes, distintos, formas diferentes de enxergar a situação dele. E a Bíblia diz que Jesus continua pregando, quando os discípulos voltam, a Bíblia diz que Jesus continua pregando e começa a elogiar João Batista em público. O cara acabaram de veio questionar se ele era o Cristo, e ele elogia ele, claro, porque Jesus conhecia aqui, o coração dele.
Como ele sempre faz, ele elogia em público e sempre para repreender, ele repreendia no privado. Mas sempre elogiava no público. E ele elogiava no público João Batista, enquanto João Batista tentando se restabelecer num momento difícil. Porque quando a situação baixa, meu amigo, o problema, a nuvem baixa, e vocês sabem do que eu estou falando, quando o problema pega para valer, quando a situação é complicada, a nuvem preta baixa, e a gente não enxerga absolutamente nada. E aí Jesus diz para ele, para os discípulos, vai lá e diz para ele que tudo o que ele falou que aconteceria, que eu era o cara que batizava com fogo e que eu tinha a palavra de vida eterna, avisa que vocês estão vendo. Isso vai ser o suficiente para ele botar de volta nos trilhos, botar de volta no foco e voltar a acreditar no chamado, e foi o que João Batista fez. Ele voltou a acreditar no chamado e ele morreu por isso. Ele foi morto por não ter desistido. Ele foi morto por ter colocado os óculos e enxergar a situação de forma diferente. Nós temos problemas todos os dias. E nós temos escolhas todos os dias. E hoje nós estamos ganhando, amanhã nós estamos perdendo, outros dias até empatando. Situação que você cede aqui, cede ali, você não ganhou, você não perdeu, mas isso faz parte do jogo. E a grande questão é como eu vou enxergar a minha derrota, porque a minha vitória, eu não faço questão de enxergar de nenhuma outra forma, a não ser curtir o momento. Agora, quando a derrota vem, eu tenho que optar como eu enxergo ela. Da dificuldade que você está passando, de que eu estou passando, eu tenho que optar por escolher, entendê-la de uma forma diferente, porque se eu entender de acordo com o mundo, eu vou estar sempre roubado, eu vou estar sempre acabado, porque se eu olhar de acordo com o que o mundo me ensina, eu vou amaldiçoar a minha vida, porque parece que eu não estou sendo próspero financeiramente, mas o outro está. Parece que eu tenho problema no meu casamento e o outro não tem. Parece que eu tenho problema no meu chamado e o outro não tem. Parece que eu tenho problema, a grama do vizinho é sempre mais verde. É a forma com que eu opto por enxergar. É a forma com que eu opto por enxergar. Se eu optar por enxergar essa semana que nós estamos passando, com os óculos com a visão dessa terra e não com os óculos do Senhor, eu não vou conseguir ver que em breve o luto vai se transformar em alegria. Se eu optar por não colocar os óculos do Senhor e os óculos de fato daquilo que Ele tem para nós, eu vou perder isso. Eu vou perder essa palavra, eu vou perder a revelação, eu vou perder o momento, eu vou perder a vitória, eu vou perder o regozijo, porque eu não vou enxergar. Se eu optar por viver de acordo com o que esse mundo tem para dar, nós não vamos conseguir entender a situação pela qual nós estamos passando, e que Ele é especialista, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem de manhã, que embora a situação esteja complicada e que a nuvem preta abraçou, no momento em que nós colocamos os óculos dEle, da visão dEle, da forma com que Ele enxerga as coisas, se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer de forma desnecessária nessa vida e nessa terra, porque dessa terra nós não temos nada de bom para levar. Porque dessa terra, nesses poucos anos, não se tem nada de bom para levar, a não ser que eu enxergue tudo através da visão dEle, da forma com que Ele quer que nós enxergamos, que eu consiga ver os detalhes, que nessa semana, quando eu enxergo os detalhes de cada história, e eu vejo que o pranto já foi transformado em alegria na maioria deles, eu consigo crer que aquele que ainda não foi é o próximo da fila. É assim que eu preciso crer, é assim que eu preciso olhar a situação da minha vida, assim que eu preciso olhar a situação no meu casamento, na minha empresa, no meu trabalho, no meu chamado, na minha fé individual. Eu preciso enxergar como Ele enxerga. E é por isso que a Bíblia fala que o diabo tem cegado o entendimento desse século, para que nós não venhamos a enxergar como Ele quer que nós enxerguemos. Tem uma frase do Henry Ford, criador da marca Ford, e ele diz o seguinte, que obstáculos são aquilo que nós enxergamos quando nós tiramos os nossos olhos do nosso foco, do nosso objetivo, da onde a gente quer chegar. Que os obstáculos é aquilo que você enxerga, e só você enxerga agora, porque você tirou os olhos do seu objetivo. Se você mantém a visão certa, naquele que é o único que pode transformar as coisas, os obstáculos não parecem assim tão grandes.
as situações não parecem assim tão complexas. Ou você, por um acaso, nunca passou por aquele momento de desespero total, em que você chega em casa, dobra o seu joelho, ou se prostra no chão, ou mesmo não consegue nem falar, orar. Tal é a sua angústia. E depois que você levanta dali, o Senhor ministrou o teu coração e você olha ao redor e diz, mas não parece tão grande assim a minha luta. Você sabe por quê? Você optou por colocar os óculos dele, e enxergar da forma com que ele enxerga, começar a viver da forma com que ele tem para você. Problemas nós vamos passar em muitos. Ele não garante uma vida sem problema. Ele diz assim, que ele orava para que nós fôssemos livrados do mal, mas não sacados, não tirados do mundo. Ou seja, nós vamos passar por aflições, no mundo passareis por aflições, e isso faz parte, a grande diferença é que se eu tirar isso aqui, eu estou perdido. Se eu começar a enxergar com os meus olhos naturais, eu vou enxergar toda a angústia, toda lágrima, toda negação, toda falta de fé que bate na porta quando eu enfrento um problema. Porque esse homem aqui, ele é carnal e ele tem problema. E nós temos que vigiar constantemente. Mas quando nós enxergamos pelos olhos dele, da situação como ele enxerga, as coisas mudam totalmente. Isso aconteceu com Davi. Ele teve a opção de enxergar de um jeito, ele enxergou dos olhos do Senhor. Aconteceu com João Batista, ele permaneceu firme nos óculos do chamado. Aconteceu com Jó. E assim nós podemos falar uma noite inteira de homens que optaram por enxergar da forma como que Deus tinha. A grande pergunta nessa noite é como você está enxergando. A grande pergunta dessa noite é o que bate no teu coração diante da situação que você está passando. A grande pergunta é como você está lidando com essa situação que está batendo na sua porta ou que você está envolvido. Essa é a grande pergunta. A pergunta aqui não é se ele vai transformar o mourning into dancing, se ele vai transformar o luto em alegria, a tristeza em alegria. Essa não é a questão, porque isso está resolvido. A questão é, se nós vamos optar por enxergar como ele, ou nós vamos aceitar essa situação na nossa vida. Como você está enxergando isso? Essa angústia que está batendo aí dentro, nós temos opção para enxergar diferente. Essa é a pergunta. Vou convidar o pessoal do louvor, sobe aqui. Nós vamos estar adorando agora alguns minutos. E depois nós vamos estar orando sobre isso. E nós vamos adorar por quê? Porque nós precisamos nos conectar nele. Nós precisamos entender dele. Nós precisamos compreender dele. Senão, vai ficar difícil. O que eu estou propondo nessa noite... é que nós viemos a fazer uma escolha de colocar os óculos de Cristo. Daquilo que nós estamos passando, daquela angústia, daquilo que está batendo no nosso coração. Enxergar como Ele quer que nós enxerguemos. Mas você tem escolha de não usar. Você tem escolha de não botar. A escolha é sua. A grande questão é se nós vamos aceitar o desafio. O óculos que você precisa talvez seja o óculos da fé, seja o óculos do chamado, talvez seja o óculos da prosperidade, enxergar como ele enxerga. Esse é o desafio. Essa é a grande pergunta. Não há dúvida aqui que ele vai transformar, como especialista, o choro que pode durar uma noite. E essa não há dúvida. A dúvida é se eu vou aceitá-lo e enxergar como ele enxerga. Essa angústia que você tem no coração, essa forma errada com que você enxerga os problemas que estão à sua volta, quero te convidar a colocar os óculos dele e você vai ver que vai ficar bem melhor. Você vai ver que vai ficar mais claro. Você vai ver que vai ficar mais leve. Que o fardo não vai ser tão pesado. Você vai ver que enxergando como ele enxerga, você vai enxergar com olhos de misericórdia, de compaixão, de amor. Você também vai enxergar com olhos
de quem sabe que a vitória vem, apesar das dificuldades, e que pode demorar, mas você sabe que ela vem. Vamos ficar em pé, por favor?